Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Exportação de café do Brasil dentro da expectativa. Comercialização antecipada da safra 2017-2018 de soja lá do Mato Grosso avançou 3,7% em um mês. Deve chover hoje na maioria dos municípios de Goiás. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre um projeto de lei. Pecuarista goiano teve o seu poder de compra diminuído em 4,3% no fechamento de 2017. Quantos reais foram possíveis de comprar com $1 americano em termos médios anuais ao longo dos últimos anos? O agronegócio está começando. O ano de 2017 teve como resultado total das exportações o embarque de 30,7 milhões sacas de café, seguindo o que era previsto pelo mercado, com o fator climático sendo o protagonista. Somente em dezembro de 2017 foram exportadas quase 3 milhões de sacas, com receita cambial de $483 milhões e preço médio de $164 por saca. Os Estados Unidos mantiveram a liderança como o país que mais recebeu café exportado do Brasil, com 6 milhões de sacas. Na sequência aparece a Alemanha, 5,5 milhões sacas. O ranking tem ainda a participação da Itália, com 2,7 milhões sacas, Japão 2 milhões de sacas e a Bélgica com 1,7 milhão sacas. O destaque ainda para o aumento da exportação para a Turquia, com 908 mil sacas e a Rússia com 990 mil sacas. Números do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia e Agropecuária, apontam para uma comercialização antecipada da safra 2017-2018 de soja de Mato Grosso avançou 3,7% em um mês e atingiu 42% da produção esperada para o estado. A região que apresenta o maior percentual já negociado é o oeste do Mato Grosso, com 48%. Com relação ao milho, a negociação antecipada da safrinha 2017-2018 alcançou quase 20% da produção esperada até o mês de dezembro, um avanço de 3,5% ante o mês de novembro. As incertezas quanto às condições climáticas no período de desenvolvimento da safra e a falta de direção dos preços continuam dificultando a fluidez de novos negócios, enquanto as variações na Bolsa de Chicago e no dólar também não têm dado suporte necessário às ofertas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios deveremos ter hoje chuva, possibilidade de pancadas, nebulosidade variável, com pequena chance de chuva inferior a 30% pela tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 28 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 32 a máxima e 24 a mínima. Posse, 29 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 34 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 27 a máxima e 22 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 21 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 29 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 28 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre o decreto número 9.263, que traz novas regras para o acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Pecuarista goiano teve seu poder de compra diminuído em 4,3% no fechamento do ano passado. Quantos reais foram possíveis comprar com $1 americano em termos médios anuais ao longo dos últimos anos? Nós voltamos já, é um minuto só. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, mestre em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito empresarial, professora universitária e doutoranda em agronegócio pela UFG,
vai comentar sobre o decreto 9.263/2018, que traz novas regras para o acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom, qual é a finalidade desse decreto, desse programa? Esse decreto, Antônio, ele foi publicado agora no início do ano, dia 11 de janeiro de 2018, e como o senhor mesmo colocou, ele traz novas regras de acesso ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. Esse programa ele já existe há algum tempo e com o passar dos anos ele foi se fortificando, foi se fortalecendo, se consolidando. A principal finalidade desse programa é fazer com que aqueles trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, eles possam comprar a sua terra ou adquirir mais terras e, além disso, fazer com que os agricultores familiares eles passem a investir na produção, que eles possam também investir nas infraestruturas necessárias ali à sua propriedade e, com isso, eles tenham mais autonomia, tenham mais independência. A alteração que esse decreto trouxe ao programa neste ano foi um aumento no teto de financiamento e isso vai depender aí dos perfis, que também houve uma alteração, tanto de renda quanto do patrimônio do agricultor familiar, o que vem abranger muito mais, um grupo muito maior de agricultores familiares. E quem é que pode participar desse programa? Quem pode participar desse programa hoje são trabalhadores e trabalhadoras rurais, além disso, os estudantes das escolas agrotécnicas e também vão poder participar os filhos dos agricultores familiares. Porém, para que todas essas pessoas tenham acesso a esse programa, eles vão ter que comprovar pelo menos 5 anos de exercício na atividade rural. Por exemplo, se tiver uma propriedade rural lá pequena, 3, 4, 5 hectares, por exemplo, e lá trabalha o pai, a mãe, o filho, mas eles não estão inscritos em nenhum programa social, eles podem participar desse projeto? Esse projeto serve para os agricultores familiares. Agricultores familiares são aqueles que têm as pequenas propriedades. Sim. Então, uma das condições para ter acesso a este programa é não ter mais do que uma propriedade familiar. Aí vai depender de cada região, do módulo fiscal de cada região. Mas também não vão poder participar deste programa aqueles agricultores que são funcionários públicos. Entendi. E também quem já foi assentado da reforma agrária ou recebeu algum recurso do Fundo Nacional da Reforma Agrária. Entendi. Agora, existem outras condições para participar desse projeto? As condições seriam essas, né? realmente não ser, o agricultor ele não pode ser um funcionário tem limite, público, então. Sim, existe um limite. Agora, quais são as condições de financiamento? Esse programa, ele abrange 3 linhas de crédito que serve para alcançar maiores agricultores familiares. Tudo vai depender do perfil desse agricultor familiar, que vai depender tanto da renda quanto também do patrimônio que ele possui. A taxa de juros vai variar anual de 0,5% a 2% ao ano. Então ele pode comprar um trator, ele pode comprar mais terra, investir na produção, ele pode comprar mais gado, ele pode fazer um monte de coisa com isso aí. Sim, adquirir uma terra e, além disso, o acesso a esse crédito pode ser, dependendo da linha, pode ser ou de forma individual ou de forma coletiva também, com a família. Com associações. Com associações? Isso, por meio de associações. Bom, mas se ele não tiver nenhuma associação, ele pode pleitear isso aí Sim, também. Dependendo da linha de crédito que ele vai acessar, ele pode pedir de forma individual. Aí deve ser Caixa Econômica ou Banco do Brasil, né? Sim, maiores informações é só entrar lá no site do MDA, que lá vai estar especificando todos os documentos, aonde procurar, que vem tudo explicando. Tá, então tá aí uma coisa nova, que é o decreto 9.263, agora de janeiro deste ano, e que traz essas novas regras para o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Se você é agricultor familiar ou trabalha com a sua família numa propriedade rural e quiser dar uma incrementada nela, uma melhorada, procure aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e faça a sua adesão. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa e até o próximo. Até o próximo, obrigada. E se você quiser conversar com a doutora Fernanda ou pedir mais informações, aí está o e-mail dela. É Fernanda Chaveiro ADV, de advogada, né? Fernanda Chaveiro ADV, @gmail.com.
E depois do intervalo, você vai ver que o pecuarista goiano teve o seu poder de compra diminuído em 4,3% no fechamento do ano passado. E vai ver também os novos ganhos à vista. Mercado vê a Ibovespa perto de 90 mil pontos. Nós voltamos já. O pecuarista goiano teve seu poder de compra diminuído em 4,3% no fechamento de 2017, frente ao observado em janeiro do ano passado. Isso ocorreu porque, no intervalo, as cotações das categorias de reposição em Goiás subiram em média 9,4%. Os preços acumularam queda no primeiro semestre, mas se recuperaram na segunda metade do ano, embora o preço do boi gordo também tenha aumentado durante o ano. 4,7%. E esta alta não foi suficiente para manter a relação de troca positiva para o recriador invernista. A oferta de animais de reposição no estado não está tão abundante e há uma demanda um pouco mais aquecida, colaboraram com a alta nos preços. E a piora na relação de troca durante o ano passado. Goiás foi o estado que teve a maior valorização dos animais de reposição. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar sobre o Ibovespa, a Bolsa, que parece que deu uma estourada boa para cima. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Foi isso mesmo? A Bolsa teve aí uma arrancada? Pois é, Antônio. Nós tivemos aí um levantamento que mostra que a Bolsa está caminhando, buscando os 100 mil pontos, né? E vai totalmente contra as notícias aí que são negativas. O mercado parece que não está muito interessado nas notícias negativas. Observando o PIB da China, que veio acima do que o mercado esperava, o PIB mundial com a projeção de crescimento de 3,8 para esse ano, e o PIB brasileiro talvez vai a 3,1, segundo o último levantamento. A entrada de dólar no Brasil foi muito forte e algumas ações realmente deslancharam, Antônio. Então aí no caso da Bolsa, esses novos ganhos à vista, mercado vê a Ibovespa perto de 90 mil pontos. Então, exatamente. Isso é bom para a economia, né, Luiz? Exatamente, Tony. Isso mostra que a saúde das empresas, os balanços das empresas estão vindo interessantes para o mercado. Você vê que nós fizemos questão de colocar aí que alguns órgãos projetam o crescimento do Ibovespa de 85 mil pontos até 90 mil pontos para esse ano 2018, né? Nós temos ali as previsões do Itaú BBA, do Santander, da XP, né? Você pode ver que 3 ali estão na casa dos 90 mil, tem gente que aposta até um pouco acima, né? E mostra que o investidor de renda variável está apostando nesse segmento de ações, né? Então, para desenvolver isso aí. Para resumir isso aí, significa dizer o seguinte, que o mercado deixou de lado a politicagem, está por conta da Lava Jato e falamos, vamos continuar trabalhando e produzindo. Exato. O mercado está por conta tá deixando a politicagem de lado, mas está observando o que vai ser definido ainda nesses passos. Quer dizer, nós podemos ter um avanço agora nos próximos dias, com algumas notícias que vão de encontro ao que o mercado espera ouvir, ou também ter um recuo agora, dependendo do que possa acontecer na área política ou em algumas questões de reformas, como a própria Previdência, não deslancharem, né? Bom, mas tudo está indicando que a economia, a tendência é de crescimento. Tudo está indicando que, pelo próprio crescimento mundial, né, de algumas economias, vai empurrando o Brasil também para cima. Nós tivemos aí a B3 batendo a casa dos 81 mil pontos e atingindo em 24 mil pontos em dólar, né? Coisa que aconteceu em 88, que nós tivemos aí a Bolsa batendo 44 mil pontos em dólar, mostra que a Bolsa está voltando a buscar esses mercados, as empresas estão começando a investir, muita entrada de capital estrangeiro no Brasil, até pela queda da taxa de juros nossa, muita gente aplicando em ações agora. Né? Isso é bom sinal, né? Um bom sinal. Luiz, preço do milho no Brasil em dólar. Preço do milho do Brasil em dólar. Nós fizemos um trabalho aí de uma
uma análise mostrando que o preço do milho em dólar, Antônio, em 2006, se você observar que nós fechamos 2017 com o preço do milho em dólar abaixo dos 10 dólares, né, a 9,55. Se você observar, só 2 vezes nós tivemos o milho abaixo de 10 dólares, em 2006 e em 2015, né? Então, quando você busca o câmbio ali e traz o milho em relação ao dólar, você observa que o milho ele só subiu de 2006 até 2017, 17,4 no acumulado, né? E nós tivemos ali alguns momentos que, se você olhar 2011 e ver que o milho bateu 17 dólares em moeda real, ali 17 em 2011, mostra também que você precisa ver que em 2011 nós tivemos um dólar de 1 e pouco, 1,60 e pouco, 1,60. Mostra que o milho, desde 2006, ele vem caminhando assim dentro dessa casa de abaixo de 10 dólares, né? Então, mostra que para o produtor esse ano, o ano de 2017, trabalhou na casa de abaixo de 10 dólares, que não foi um preço tão favorável assim para o produtor, né? Isso não é bom. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre quantos reais foram necessários ou possíveis para comprar $1 americano. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E agora nós vamos falar de um ponto interessante. Aquilo que você viu no bloco passado sobre o milho em dólar, que teve só 3 anos que ficou abaixo dos 10 dólares a saca, nós vamos ver agora quantos reais foram possíveis comprar com $1 americano. É isso mesmo, Luiz? É isso mesmo, nós temos aí mostrando como que variou, é muito importante o câmbio, né, para o agronegócio. Sim, muito. Isso faz com que o Brasil deslanche as exportações e mostra como ficou a média, Antônio, em 2017 nós ficamos aí com 3,19, né? Então, quando você busca aí o 3,19, na verdade nós perdemos para 2015 e o câmbio só não subiu até em 2015 e 2016, ficou abaixo do ano passado, e mostra que no acumulado, diferentemente do milho, que nós mostramos que o milho acumulou 17,49 no acumulado de 2006 para cá, ele acumulou 17% de alta, o dólar mostra que ele acumulou 63,9, quer dizer, o dólar crescendo mais do que o milho em relação ao ganho real, né? Então, quando você usa aquela situação que eu te falei, que o milho em 2011 estava valendo em dólar 17 dólares naquela planilha anterior, mostra que nós estávamos com dólar 1,68, né? Então, praticamente, nós estamos aí trabalhando com o dólar subindo na condição de 3,19, mas o ganho em relação ao produtor de milho continua praticamente a mesma coisa. Para o dólar, você deslanchou tanto que nossas exportações realmente se fortaleceram. Você sai de um mercado de milho a 17 num ganho de 10 anos e tem 70, quase 64% aí no câmbio, né? Quer dizer, o câmbio realmente no Brasil é importantíssimo. Você olha lá como nós caímos ali de 2016, a nossa média de 3,49 para 3,19, quer dizer, uma queda de 8,4. Nós crescemos ali em 2015, quando nós saímos de 2,35 para 3,33, que foi o que o câmbio chegou. Quer dizer, mostra a analogia que nós temos aí do câmbio realmente com o agronegócio, com os mercados, né? Agora, tem um detalhe, né, Luiz? Isso daí também reflete muito no custo de produção, né? Muito, exatamente. Aí é que mora o perigo, né? Muito. E você acaba ganhando menos moeda forte, que é o dólar, acaba trabalhando mais com moeda mais fraca, que é o real. Que é o real. Quer dizer, eu preciso de mais reais para poder continuar plantando. Exatamente. Então, essa nossa economia tem que dar uma mexida e é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Nós temos que não só ficar preocupado da porteira para dentro, se a arroba vai subir, se o preço do leite vai subir, quanto que vai estar a soja. Nós temos que preocupar também fora da porteira. E esses números aqui não são números inventados, não, são números reais. Exatamente, né, Luiz? Correto. É uma situação que mostra que realmente a situação não está assim muito boa, não, né? Exato. Mostra que o câmbio está paralelo à comercialização também. É bom ficar bem atento a isso aí, né? É verdade. Luiz, potencial de compra da China do agro brasileiro.
nós somos totalmente dependentes, né? Você vê que a China, isso quando você coloca aqui, Antônio, estamos usando só a soja, né? Você pega a China saindo aí de 14 bi para 20 bilhões, a China hoje compra praticamente 80% da soja brasileira, e hoje a China, né, ela cresceu 41% em 2016, a China vai precisar de muita soja, vai precisar de 122 milhões de toneladas, segundo o USDA, até 2021. Você vê a China crescendo 41%, o nosso segundo colocado, a Espanha, vem ali com 757, a China com 20 bi, né? Quer dizer, 757 milhões contra 20 bilhões. Então, mostra que o Brasil é totalmente dependente da China na exportação de soja. É um gráfico interessante que mostra que a China vem crescendo, que 300 milhões de habitantes da China vão sair do meio rural e vão para cidades. E vai precisar de comida. E vai precisar de mais comida, e o Brasil precisa estreitar mais ainda esses laços com a China. Se o Brasil perder o mercado chinês... Que é difícil. Que é difícil perder, porque eles precisam muito da gente. Mas se der uma mexida na China, meu Deus do céu, não sei o que vai virar aqui não, viu? É verdade. Luiz, muito obrigado pela sua explicação e até o próximo programa. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A meta de uma discussão ou debate não deveria ser a vitória, mas sim o progresso. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.